Olá, senhora! Seja muito bem-vinda a mais uma aula do Rica da Família. Como é que você está? Espero que você esteja bem. Última aula do ano de 2024. Próxima vez que nós vamos nos ver já será em janeiro. Inclusive, já marca aí que nós retornamos às nossas aulas ali já no primeiro final de semana de janeiro. Dia 4 de janeiro, nós já voltamos com a aula de número 17. Tá bom? Então, marca aí na sua agenda que já na primeira semana nós temos o retorno aqui do nosso curso. Pois muito bem, hoje nós vamos aí fazer a aula de número 16, tá bom? Deixa eu só aceitar quem está entrando aqui. Espera aí, não dá ruim. Muito bem, muito bem. Olá, olá, bom dia, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas. Muito bem, prontinho. Então, hoje, na nossa primeira parte da nossa aula, nós vamos falar sobre os fundos de papel. Lembrando que na semana passada nós começamos a falar sobre os fundos de tijolo, né? Fundos que investem principalmente em estrutura física. E hoje nós vamos falar sobre fundo de papel e fundo de fundos. E eu vou trazer dois exemplos aqui, um de fundo de papel, um de fundo de fundos. A gente vai aprender a analisar esses fundos de papel, fundo de fundos, para que quando vocês forem fazer o exercício, spoiler, vocês terão um exercício voltado para fundos imobiliários. Quando você for fazer este exercício, você consiga fazer a sua análise e consiga aí entender qual é o melhor fundo imobiliário, dependendo da estratégia que você vai adotar. Lembrando que essas são aplicações de bolsa de valores. No momento que nós estamos fazendo essa aula, o mercado de fundos imobiliários está caindo, né? O IFIX está caindo. Bruno, que é IFIX? Pois bem, senhora, você vai ter um conteúdo complementar falando aqui sobre o IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários da Bolsa de Valores, e a sua importância. Então, no momento que nós estamos fazendo essa aula, a Bolsa de Valores como um todo está caindo aí devido ao aumento da taxa de juros, que hoje registra 12,25. E que em meados de janeiro de 2025 pode chegar a 13,25 e lá mais ou menos em março de 2025 pode chegar a 14,25, tá? Essas já são projeções aí do Banco Central, do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que é o responsável aí por medir a taxa de juros, medir a inflação junto com o IBGE e com isso tomar melhores decisões. Sendo assim, todo mercado de fundo imobiliário, melhor, todo mercado de bolsa de valores, infelizmente, acaba caindo, né? Então, você tem a renda fixa te pagando melhor, você tem o dólar muito alto, você tem as criptomoedas se valorizando, né? Apesar do Bitcoin ter fechado ontem, ali na sexta-feira, com um valor um pouquinho abaixo dos 100 mil, o Bitcoin está batendo aí recorde, né? Não só o Bitcoin, mas as criptomoedas em geral. Você tem anúncio de queda de juros nos Estados Unidos e tudo isso corrobora para que agora você tenha um mercado de bolsa de valores em queda. Tá? Então, nós vamos ver fundos aqui que estão descontados. Você está fazendo essa aula num momento muito bom, porque você vai ver bons investimentos de fundos imobiliários abaixo do seu preço justo. Tá? Então, a gente vai conhecer os fundos de papel, nós vamos conhecer o MXRF11, que é o maior fundo de papel em número de cotistas da nossa Bolsa de Valores. Nós vamos analisar fundos com o Funds Explorer. Nós vamos usar uma plataforma nova hoje, né? A gente geralmente usa o Status Invest, mas nós vamos aprender com uma outra plataforma também, que é o Funds Explorer. O Funds Explorer é um dos sites que eu deixei disponível para vocês ali naquele material complementar logo do começo do curso, que fala sobre sites, séries, filmes, livros, e que constantemente eu estou atualizando ali para você com novos livros, novas séries, novos filmes, novas novelas, para que você esteja sempre atualizado, e também a parte de sites. Então, lá na parte de sites, lá no finalzinho daquele material, você vai encontrar ali a lista de sites que a gente está utilizando, mas eu também estou trazendo aqui nos materiais. Então, conforme você for assistindo aqui a aula e você baixar na descrição dos vídeos o material complementar, você vai ver que dentro aqui dos slides eu deixo salvo o link, é só você clicar que ele vai te direcionar para o site também, tá bom?
Depois do intervalo, nós vamos aprender sobre os fundos de fundos, a terceira categoria de fundo imobiliário, e vamos aprender um pouquinho aí sobre o HFOF11, o fundo de fundos da Bolsa de Valores, tá bom? Então a gente vai entender aí um pouquinho como é que funciona também o mercado de fundos imobiliários. Na aula de número 17, quando nós retornarmos lá em janeiro, no dia 4, você vai aprender sobre fundo de desenvolvimento e fundo do agronegócio. Na aula da semana seguinte, que se eu não me engano vai ser ali em meados do dia 11, tá? 11 de janeiro mais ou menos, nós vamos trabalhar sobre estratégia de fundos imobiliários e você vai ter um exercício para realizar, tá bom? Então já fica aí meio que um cronograma para você se organizando. Hoje, fundo de papel e fundo de fundos, aula do dia 4, fundo de desenvolvimento e fundo do agronegócio. Na aula da semana do dia 11, 12, ali meados de 11 e 12, nós vamos trabalhar estratégia de compra de fundos imobiliários, levando em consideração todo esse cenário que nós estamos passando agora, tá bom? Então, a gente tem bastante coisa para ver, e aí, com isso, a gente começa aqui, primeiro, pelos fundos de papel. Mas, antes disso, uma frase que faz muito sentido, que investir em conhecimento sempre gera os melhores juros. Benjamin Franklin. Se ele disse isso ou não, a gente não sabe, mas que é uma grande verdade é: conhecimento é poder e poder liberta. Então, conhecimento, quanto mais você agrega, quanto mais você estuda, mais retorno você vai ter. Pois muito bem. Vamos então começar a falar sobre fundos de papel. Na aula anterior, falamos sobre os fundos de tijolo, que possuem em sua estratégia a compra e locação de imóveis físicos e nos pagam aluguéis. Mas nos fundos de papel, estamos investindo através dos fundos em dívidas do setor imobiliário e recebendo juros. A gente vai falar mais detalhadamente aqui no decorrer da nossa aula sobre os fundos de papel, mas eu quero fazer somente aqui uma retrospectiva do fundo de tijolo. O fundo de tijolo que nós vimos na aula anterior, ele investe em vários tipos de imóveis do setor imobiliário. Então, você vai ter fundo de shopping center, que compra somente shopping. Você vai ter fundo de logística, que compra os galpões logísticos de armazenagem. Você vai ter os prédios de laje corporativa, que é onde tem os escritórios das empresas, prédios educacionais, prédios comerciais. Em resumo, estrutura física. Quando você compra essas cotas de fundos de tijolo, você basicamente está fazendo parte de uma sociedade com fundo, colocando o seu dinheiro no setor imobiliário através dos aluguéis e recebe uma renda mensal. O fundo de papel, ele, na verdade, depois do fundo do tijolo, você tem as outras 4 categorias, né? Fundo de papel, fundo de fundos, fundo do agronegócio e fundo de desenvolvimento. O mercado fala que você sempre recebe aluguel de fundos imobiliários, mas isso é um olhar, na verdade, um pouco raso demais. Por que eu estou falando que é raso? Porque quem te paga aluguel, de fato, é o fundo de tijolo. O fundo de papel, ele vai te pagar juros, ele vai te pagar rentabilidade. Como assim, Bruno? A gente vai entender aqui, detalhadamente, que o fundo de papel, ele vai investir predominantemente em dívidas do setor imobiliário. Que dívidas são essas, Bruno? LCI, letra de crédito imobiliário, CRI, certificado de recebível imobiliário, LH, letra hipotecária, e outros tipos de aplicações que investem em dívidas do setor imobiliário. Então, quando nós fizemos aula sobre renda fixa, nós aprendemos sobre as LCIs, letra de crédito imobiliário. Investimentos onde você, através do banco, empresta o seu dinheiro para os credores ali, né, quem está pegando dinheiro emprestado, para as LCIs, para as empresas do setor imobiliário, e recebe em contrapartida aí os juros, né, recebe a rentabilidade, ou seja, você coloca o seu dinheiro hoje, aguarda por um período de tempo, que pode ser 1 ano, 2 anos, 3, 4, ao final deste período, você recebe o dinheiro de volta, mais o rendimento, certo? Grande vantagem desse tipo de aplicação, você tem a isenção de imposto de renda. Então, LCI, LCA não cobra imposto de renda.
O fundo de papel na Bolsa de Valores, ele vai fazer a mesma coisa que eu e você. Ele vai até os bancos, as financeiras, as corretoras de valores, as construtoras e vai comprar esta dívida diretamente com eles. Então, lembra que quando nós estudamos sobre LCI, LCA, debêntures, existia ali uma característica que às vezes te impedia de comprar uma aplicação? Que era o investidor qualificado, ou seja, aquela pessoa que tinha mais de 1 milhão de patrimônio ou que era ligado ali a alguma instituição que trabalhasse diretamente com o mercado financeiro. A pessoa física, em alguns casos, não tem esse 1 milhão de reais investidos, né, em patrimônio, ou ela não faz parte aí do setor financeiro, né, ela não é da área financeira, e por isso ela não consegue acessar alguns tipos de LCIs e LCAs. Quando nós temos um fundo de papel, nós temos gestores, empresas do setor de fundos que conseguem ir até os bancos, conseguem ir até as corretoras, diretamente com as empreiteiras, diretamente com as construtoras e comprar essas LCIs diretamente com eles, tanto as LCIs quanto as CRIs. Tá? Então, eles conseguem comprar isso diretamente e eles conseguem comprar coisas que às vezes não está disponível para a pessoa física. Por que isso vai acontecer? Porque eles são um investidor qualificado. Eles são os investidores que têm mais de 1 milhão de reais em patrimônio, eles são os investidores que estão ligados diretamente ao mercado financeiro, e com isso, eles vão então conseguir acessar essas aplicações que muitas vezes nós, na pessoa física, não conseguimos. Um outro ponto interessante, com os fundos de papel, você consegue receber esses juros de forma mensal. Então, quando você compra na pessoa física uma LCI, você vai ter que esperar até o vencimento para receber a rentabilidade. Os fundos de papel montam uma estratégia de carteira onde estas LCIs já vão pagar para eles esses retornos de forma mensal. E com isso, nós também, como cotistas, vamos receber isso todos os meses. E é por isso que você vê as pessoas falando que fundo imobiliário paga aluguel, mas quem paga aluguel é fundo de tijolo. Fundo de papel nos paga juros. E aí o fundo de papel ele consegue comprar não só uma LCI ou CRI, ele consegue comprar de baseada, ele compra muitas LCIs ao mesmo tempo. Ele compra volumes financeiros muito maiores. Então, se para a pessoa física comprar uma LCI de R$ 1.000 é um valor de investimento alto, para o fundo de papel isso não vai ser a mesma coisa. Ele vai poder comprar milhões de uma mesma aplicação. E a questão é, ele vai pegar várias LCIs, vai colocar dentro de uma carteira ou portfólio, e com isso ele vai ter várias letras de crédito imobiliárias ou CRIs, né, certificado de recebível imobiliário. Então, com isso, você vai conseguir o benefício de investir no setor de dívidas através das LCIs e CRIs, só que através do fundo de papel. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor aqui, no passo a passo, como isso acontece de fato. Então, olha só, imagine que você está em um condomínio, onde ao invés de investir em tijolos e concreto, você empresta dinheiro para construir ou reformar prédios, comprar terrenos ou financiar grandes projetos imobiliários. Em troca, recebe um aluguel todo mês. Só que em vez de chave na mão, é dinheiro direto na conta. É assim que funcionam os fundos de papel. Os fundos imobiliários de papéis funcionam assim. Eles não compram imóveis financeiros, como compras ou escritórios, né? Como a gente viu aí o fundo de tijolo. Em vez disso, investem em títulos financeiros limitados ao mercado imobiliário, como os famosos CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, ou LCI, Letra de Crédito Imobiliário. Também, a gente vai levar em consideração que, quando alguém paga os juros desses empréstimos, uma parte desse rendimento vai parar na sua conta como investidor. Então, quando você compra cotas de um fundo de papel, o fundo de papel, o gestor, pega esse dinheiro, mais o dinheiro de outros cotistas, vai para as financiadoras, vai para os bancos e vai comprar essas LCIs e CRIs. Quando essas LCIs e CRIs pagar os juros mensais para o fundo vai distribuir até 95% da renda recebida.
tá? Essa é uma informação muito importante e não é somente para fundo de papel, é para todos os fundos. Pela lei, os fundos imobiliários precisam distribuir até 95% de tudo que eles arrecadam no mês. Então, se um fundo arrecadou 1 milhão no ano, ele vai te repassar 950 mil para você e para os demais investidores. Então, você vai receber ali todo mês, de acordo com a quantidade de cotas que você tem, ele vai estipular um valor por cota, então, por exemplo, 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos, e você vai receber esse valor multiplicado pela quantidade de cotas que você tem. Então, digamos que um fundo de papel teve um lucro ali no mês de R$ 1 milhão, ele vai distribuir 950 mil, tá? E aí, eles decidem que eles vão pagar por cota R$ 1, tá? Você vai receber R$ 1 por cota. Se você tiver 10 cotas, você vai receber R$ 10. Se você tiver 1.000 cotas, você vai receber R$ 1.000. Se você tiver 10 mil cotas, você vai receber R$ 10.000 e assim por diante. Então, conforme os fundos de papel recebem os juros de dívida, eles distribuem 95%, estipulam um valor por cota e todo mês você recebe ali os juros dessas aplicações diretamente na conta, tá? Por que a gente deve investir, então, em fundos de papel? Rendimento mensal, quase como um aluguel, mas sem ter que lidar com inquilinos que reclamam da torneira pingando. Diversificação, menos risco, porque o fundo espalha o dinheiro em vários projetos. Então, quando a gente fala de fundo de papel, fundo de tijolo, eles não vão comprar somente um tipo de empreendimento. Por exemplo, existem fundos de papel que eles investem numa estratégia de empréstimo para o mercado de construção comercial. Como assim, Bruno? Como é que funciona isso? Digamos que tem aí uma série de prédios novos voltados para comércio sendo construídos. Cada prédio, cada construtora vai emitir uma LCI ou uma CRI e vender nos bancos. O fundo, se a estratégia dele é investir nas dívidas do setor comercial, ele vai comprar LCIs e CRIs que vão de encontro com essa estratégia. Então, por exemplo, o Açaí vai construir novos prédios, a Magazine Luiza vai construir novas lojas, Casas Bahia, Ricardo Eletro e várias outras empresas aí do setor de comercial e varejo vão construir novos empreendimentos. As construtoras vão fazer milhões em dívida, né? E aí, ao invés de pegar empréstimo com o banco, elas vão vender LCIs e CRIs. Se o fundo de papel entender que é interessante investir nesse setor, ele vai lá no banco e vai começar a comprar LCIs e CRIs desses setores específicos, tá? Desse segmento, na verdade, específico, que é o comercial, que é o varejo. Existem fundos de papel que investem em dívida voltada para turismo e lazer. Então, por exemplo, parques aquáticos. Tem muitos parques sendo desenvolvidos no Brasil. E com isso eles fazem milhões em dívidas para construir. Eles pegam essas dívidas, vão aos bancos, pegam dinheiro emprestado através de LCI e CRI. O fundo de papel que quer investir neste segmento de dívidas do setor de lazer e entretenimento, turismo, vai comprar LCIs e CRIs disso e colocar ali dentro da carteira dele, tá? Então, dentro do fundo de papel, você pode ter essa segmentação comercial, turismo, lazer, entretenimento, tudo vai depender do que está sendo construído, residencial, galpões logísticos. Então, só que ao invés de comprar o prédio, ele compra as dívidas, né? Então, ele vai emprestar o dinheiro para a construção, vai comprar essas dívidas e vai receber o rendimento mensal. Por isso que a gente fala que ele é bem diversificado. Inflação protegida. Muitos desses títulos têm rendimento ajustado pelo IPCA ou CDI. É por isso que o fundo de papel tem uma correlação direta com a renda fixa, tá? Então é muito comum que quando a taxa de juros Selic está alta e a inflação está alta, fundos de papel também paguem mais. Por quê? Ele está comprando LCI e CRI. Então, se você voltar lá nas aulas de renda fixa, você vai lembrar que LCI e CRI pode ser pré-fixada, pós-fixada e híbrida. Quando a gente fala de pós-fixado, eu estou falando de Selic, CDI e IPCA. Quando eu estou falando de híbrido, eu estou falando de um pós-fixado, Selic, CDI e IPCA, e uma taxa pré-fixada. Então, quando a taxa de juros aumenta e a inflação aumenta do outro lado,
os títulos de dívida que o fundo de papel comprou, essas LCIs e CRIs, vão pagar mais. Em consequência disso, os rendimentos do fundo de papel vão aumentar. Diferentemente dos fundos de tijolo, que quando a taxa de juros aumenta, a inflação aumenta, o rendimento e as cotas podem cair de preço porque os aluguéis sobem. E para a estrutura física é um pouco mais complicado, porque pode ser que o inquilino não queira mais alugar. Tá? Então você tem uma queda nos rendimentos, enquanto o fundo de papel dá uma pequena subida. O oposto também é verdadeiro. Quando a taxa de juros cai, a inflação cai, automaticamente você vai ver os fundos de tijolo se valorizando e os fundos de papel caindo um pouquinho, porque o principal indexador deles, que é Selic e CDI, né, Selic, CDI e IPCA, vai cair. Com isso, os juros que o fundo de papel recebe vão cair também em consequência. Então é interessante a gente entender que os fundos de papel eles têm uma proteção contra a inflação, porque a maior parte da carteira, né, se não 100% da carteira, é atrelado à CDI e à IPCA também, tá? Resumindo, é como ser dono de um pedaço do mercado imobiliário sem sujar as mãos com cimento. Ideal para quem quer lucrar com imóveis, mas prefere só o glamour do lucro. E aqui eu coloquei só o glamour do lucro porque você não vai ter as dores de cabeça que você vai ter geralmente com um empreendimento próprio, tá? Quando eu digo empreendimento próprio, é literalmente ali você ter um imóvel seu, que vai dar todos aqueles problemas que a gente falou ali na aula anterior, quando a gente fez a introdução a fundos imobiliários. Certo? Então aqui você não vai ter toda essa dor de cabeça. Mas o que vale ressaltar? Você vai precisar estudar, tá bom? Então não tem como você ter o rendimento e manter esses rendimentos, pensando que nós somos investidores de longo prazo, e você não estudar sobre os investimentos. E aí, como a gente sempre tem aqui nos fundos imobiliários, a gente tem uma receitinha de bolo que deve ser seguida, né? O que a gente deve levar em consideração para analisar fundos de papel. Tá? E a gente vai perceber que, comparando um fundo com outro, então, por exemplo, fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de fundos, alguns têm análises muito parecidas, outros têm um ponto ou outro de diferença, tá? Então a gente vai se atentar a isso também. Então aqui eu destaquei alguns pontos que são muito importantes a gente analisar em um fundo de papel, para depois a gente olhar ali o MXRF11 e outros fundos de papel e poder falar, olha, eu entendi como é que eu faço a comparação de um com o outro, tá? Então, primeiro, mais importante aqui no meu ponto de vista, rendimentos, ou seja, os dividendos. Qual o dividend yield atual e histórico? Dividend yield, na verdade, é da tradução do dividendo, o aluguel mensal que você recebe. Como que vem sendo pago estes aluguéis? Você está recebendo todo mês 10 centavos, de tempos em tempo aumenta para 11, depois vai para 12, 13, aí dá uma recuada, volta a te pagar 12, 11, 10, mas fica nessa faixa de rendimento. Você consegue enxergar não somente neste mês, mas em todo o histórico, desde que o fundo está na Bolsa de Valores, que ele vem pagando rendimentos recorrentes e principalmente rendimentos crescentes, ou eles ficam estáveis, mas que tem uma retração, né? O rendimento diminui de uma forma mais singela, né? Você não vê o rendimento caindo tanto. Quando você vê um dividendo se mantendo constante ou aumentando, significa que a estratégia do gestor do fundo é muito boa. Ele está comprando boas LCIs, boas CRIs. Então, os pagamentos são consistentes. Você consegue ver isso? Eu vou te mostrar, obviamente, depois ali na plataforma do Funds Explorer, onde que você vai olhar essas informações que eu estou trazendo aqui, tá bom? Eu também vou trazer aqui alguns prints para você poder analisar comigo. Carteira de ativos. Quais tipos de cargos o fundo possui? Aqui, cargos que a gente fala são as aplicações. Quais são as CRIs, LCIs, etc. Então, a gente tem que olhar a carteira do fundo. Eu vou mostrar a carteira do fundo aqui para você também com o MXRF11, para você entender que, diferente do fundo de tijolo, que nós olhamos, por exemplo, de shopping center, onde os shoppings estão localizados, quantos shoppings tem ali dentro, por exemplo, a gente falou do XPML11, fundo de shopping center da XP. Ele tem 20 imóveis espalhados aí por 6 regiões do Brasil, né? Por 6 estados brasileiros. Isso é muito importante, nós sabemos, tem 20 imóveis espalhados em 6 estados. Quando a gente fala do fundo de papel, nós temos que entrar na carteira do fundo e ver quantas LCIs e CRIs tem ali dentro,
para a gente entender também como elas estão localizadas, quanto que elas pagam de renda, certo? Os papéis têm garantias sólidas, então, assim, risco de emissor. Assim como na renda fixa a gente olhou quem é que está te vendendo a aplicação, dentro do fundo de papel, eu preciso saber ali a segurança das CRIs que o fundo está comprando. Então, tem garantia do FGC? Quem são as emissoras? A gente teve agora recentemente, com um fundo de agronegócio, uma recuperação judicial de uma empresa do setor de agro, que é a AgroGalaxy, que pediu recuperação judicial. E com isso, ela deixou de pagar algumas dívidas. E o fundo de agronegócio, ele parece muito com o fundo de papel. Ele também investe em dívida do setor do agronegócio. E aí, a AgroGalaxy deixou algumas pendências em aberto. E com isso, o fundo teve um rendimento menor, né? Os dividendos caíram. Então, a gente quer saber, os papéis têm garantias sólidas? A empresa para a qual você está emprestando dinheiro através dos fundos de papel, ela vai te pagar direitinho? Qual que é o histórico dela, tá? Então, isso é muito importante a gente entender também, se ela é segura, certo? Não adianta você simplesmente ir lá e comprar um fundo de papel que está na moda, e simplesmente, depois de um tempo, ele tem um problema muito sério e você perder parte aí do seu dinheiro, tá? Então, muito cuidado. Indexadores. A maior parte dos rendimentos está atrelada ao IPCI, IPCA, CDI ou outro indexador. Você vai ver que a maior parte aqui dos fundos de papel, dentro da carteira, as aplicações que existem lá são atreladas a IPCA e CDI. E geralmente elas são híbridas, tá? Elas não são nem pré-fixadas, nem pós-fixadas, elas são híbridas. Você vai ver IPCA mais alguma coisa, CDI mais alguma coisa. Eu vou te mostrar ali com o do MXRF11 para você entender, tá? Você está protegendo a inflação, né? Ou você está protegendo da inflação, no caso. Por quê? Quando a gente fala aqui de IPCA, a gente está falando de inflação. Então, quando você tem uma aplicação que é atrelada ao IPCA, você está conseguindo se proteger da inflação. Um outro ponto que é muito importante aqui, que eu acabei não colocando na apresentação, mas você pode anotar aí no seu caderno, porque é realmente muito importante, quando você for olhar os dividendos do ano, 10%, 11%, 12%, 13%, 14% ao ano de dividendos, é interessante que a gente compare com o CDI acumulado do mesmo período. Então, o fundo, quando você vai pesquisar, ele te mostra o dividendo acumulado dos últimos 12 meses. Então, nós estamos em dezembro, ele vai levar em consideração de dezembro de 23 a dezembro de 24. Na verdade, a gente ainda está em dezembro, então ele vai considerar de novembro de 24 a novembro de 23, tá? Ou de novembro de 23 a novembro de 24. Então, o último ano. É interessante que a gente entenda como que foi o CDI acumulado aí dos últimos 12 meses. A gente vê o CDI aumentando. Hoje ele está em 12,15 aí no 100%, né? Porque a taxa Selic está 12,25. Então, eu preciso olhar um fundo de papel que esteja me pagando ou 12,15 ou acima de 12,15. Porque a gente tem que lembrar que quando você compra fundos imobiliários, você está expondo a bolsa de valores. Com isso, você tem o risco ali de bolsa. Em contrapartida, eu tenho a renda fixa, que é mais segura, é mais líquida, paga rendimentos ali hoje interessantes. Então, para fazer sentido eu sair da renda fixa e ir para a renda variável e ir para a bolsa com os fundos imobiliários, o fundo de papel ele tem que me pagar um retorno acima da taxa de juros ou acima do CDI. Então, por exemplo, a gente vai ver que os fundos de papel vão estar entregando resultados melhores agora do que os fundos de tijolo. Como assim, Bruno? Você vai ver que o rendimento do fundo de papel é maior do que o fundo de tijolo, porque a taxa de juros está alta, tá? Mas eu vou deixar para te mostrar isso exatamente com o MXRF11. Tudo que eu estou falando aqui, a gente vai ver lá no detalhe como é que funciona. Então, primeiro a gente vai fazer aqui essa receitinha de bolo, depois a gente vai olhar lá como é que funciona. Diversificação. Quantos e quais emissores estão na carteira? Quantas aplicações financeiras tem ali dentro da carteira do fundo? Quanto mais diversificado, melhor, porque é menos risco, porém, depende muito também de quantas LCIs e RIs tem dentro dessa carteira, 50, 100? O fundo consegue controlar todas elas? Ele está muito posicionado, ele tem muita quantidade de uma mesma LCI ou de uma SRI e tem pouco de outro, então participação.
O fundo depende muito de um único setor ou desenvolvedor. Aqui a gente está falando se o fundo, por exemplo, ele compra, ele tem 10 LCIs ou 10 CRIs na carteira dele, e aí você tem 100% do valor investido, e desse 100% de valor investido, ele foi lá e comprou 20% de uma única aplicação. Isso já é um valor bem alto, né? Porque se eu tenho 10 aplicações, o ideal seria 10% em cada uma, tá? Se eu tenho 20 aplicações, 5% em cada uma. Se eu tenho 40 aplicações, 2,5% em cada uma. Então, se eu tenho 40 aplicações e 10% está em uma única aplicação, eu estou me expondo demais a uma única dívida. Isso a gente chama de concentração em um único ativo. Se aquele ativo der um problema, se aquela LCI, CRI der um calote, por exemplo, são 10% de renda a menos para o fundo. Então, concentrações muito altas em um mesmo tipo de CRI ou LCI não é bom, tá? E eu vou te mostrar isso na prática também ali dentro do relatório gerencial do MXRF11, tá? Gestão. Quem é o gestor e qual é o seu histórico de desempenho? Quem é que cuida da aplicação, né? É a XP? É o BTG Pactual? É o Itaú? É a Suno Research? Quem é que está cuidando? Quem é o administrador? Qual é o histórico de mercado? A gestão é ativa e transparente, ou seja, eles estão sempre vindo a público, trazendo fatos relevantes, né? Contando como está a história do fundo. Eu vou te mostrar no relatório gerencial, que é um documento emitido todos os meses pelo fundo, que o gestor ele faz uma carta mensal falando como está o cenário brasileiro, o cenário internacional e como está sendo o desempenho daquele fundo imobiliário naquele mês. Então, quando eu coloco aqui a gestão é ativa e transparente, é esta comunicação direta com o investidor. Por que isso é importante? Porque você está investindo o seu dinheiro num setor que você não entende 100%. Então, a pessoa que está se responsabilizando por realizar as compras, ou seja, gestor, administrador, precisa ter clareza para lhe passar as informações. Senão, não faz sentido. Você vai correr muito risco sem ter ali o apoio, sem ter um gerencial por trás cuidando do seu dinheiro, tá? Taxas. Qual é a taxa de administração e gestão? Porque todo fundo vai cobrar uma taxa de administração. Afinal de contas, você está colocando seu dinheiro, que é o único trabalho que você vai ter. Estudar sobre o fundo, colocar o seu dinheiro. Todo o restante da responsabilidade está na mão do gestor e do administrador. Então, óbvio que eles vão cobrar um valor em cima ali do fundo como um todo para gerenciar esse dinheiro. E geralmente isso é na casa do 1%, tá? 1% sobre o patrimônio ali do fundo. Preço e valor patrimonial, o PVP. O fundo é barato ou caro? A gente tem que lembrar que quando a gente fala de PVP, eu estou falando do preço atual de uma cota de um fundo dividido pelo VP, que é o valor patrimonial, quanto vale cada cota. Então, se eu tenho, por exemplo, um fundo que hoje está sendo negociado a R$50 e o valor justo dele é R$100, quando eu faço 50 dividido por 100, vai dar 0,50. O que significa isso? Que o fundo está sendo vendido aí com 50% de desconto, né? Se hoje está custando na bolsa R$50 e ele tem um preço justo de R$100, eu estou comprando abaixo do preço. Se ele é um bom fundo, eu estou comprando barato. Se a cota está custando R$100 e o preço justo é R$100, eu estou pagando o resultado de 1. Ou seja, nem está caro, nem está barato, está no preço justo. Agora, se eu vou comprar hoje e a cota está custando 110 e o preço justo é R$100, eu estou pagando R$10 mais caro. Ou seja, isso vai dar um PVP de 1,10. Eu estou pagando mais caro. E eu vou te mostrar essa informação aqui na prática também. O PVP ele nos ajuda muito a entender se um fundo está barato, caro ou no preço justo. Tá? Neste momento, a maior parte dos fundos imobiliários na Bolsa de Valores estão abaixo do PVP de 1. Ou seja, estão sendo negociados mais barato do que valem. Líquido. Quantas negociações o fundo tem por dia? E geralmente em volume financeiro. Nós falamos que fundos grandes têm negociações acima de milhões de reais por dia. Ou seja, compras e vendas, né? Então você tem ali fundos que negociam muito dinheiro todos os dias em compras e vendas. Fundos mais jovens, eles vão negociar ali abaixo de 1 milhão. Então, vai ter uma venda ali de 200 mil, 300 mil, 400, compra e venda, né? Por que isso é importante para a gente? Porque fala da liquidez
que o fundo tem para você poder comprar ou vender. Se o fundo for muito líquido, quando a gente fala muito líquido, é aquele cara que negocia assim, 1 milhão, 2, 3, 4, 10 milhões todos os dias, vai ser muito fácil comprar e vender as cotas do fundo. Se você pegar um fundo que tem uma média de 100 mil reais em negociação por dia, vai ser mais difícil você conseguir comprar e vender. Então imagina que você quer comprar uma garrafinha de água. E hoje tem 1 milhão de pessoas vendendo essa mesma garrafinha de água para você aí na porta da sua casa. Você vai poder escolher a rodo de quem você vai comprar. Tá? Então você tem muita oferta de pessoas querendo te vender essa garrafinha de água. Imagina, então, que você quer comprar uma garrafinha de água e não tem ninguém querendo vender. Tem uma meia dúzia de pessoas aí na rua querendo vender. Você já vai comprar mais caro, ou você não vai conseguir comprar, porque imagina que você está querendo comprar uma garrafinha de água, só tem 6 pessoas vendendo essa garrafinha de água e tem mais 5 pessoas interessadas em comprar água. Então é uma oferta de 1 para 1. Você quer comprar uma garrafa de água e tem uma pessoa te vendendo uma garrafa de água. Essa pessoa vai entender que, peraí, você quer comprar uma garrafa de água, não tem ninguém mais para te vender, eu vou colocar o preço que eu quero, então. Eu não vou te vender uma garrafinha de água por R$ 1. Eu vou te vender uma garrafinha de água por R$ 10, por R$ 20. É isso ou você vai ficar com sede? Então, quando a gente fala de liquidez, é a quantidade de negociação na Bolsa de Valores. Quanto mais volume financeiro, mais líquido é para você comprar ou vender. Quanto menos negociação em milhões por dia, mais difícil é comprar ou vender, tá? E a gente vai comparar isso com outros fundos para a gente entender ali, ó, quem é mais líquido que o outro, tá? Risco de crédito. Como está a qualidade dos desenvolvedores ou dos devedores, né? Por exemplo, eu citei o exemplo aqui da AgroGalaxy, que está devendo ali para um fundo imobiliário que é o XPCA11. Qual é a qualidade da AgroGalaxy? Por que aconteceu que ela estava tendo um problema, uma recuperação judicial? O que tem por trás disso, né? Existe risco de inadimplência no CRIs? Então, vamos lá. Dívida, eu fico devendo todo mês. Inadimplência é quando eu deixo de pagar as dívidas. Então, o fundo está deixando de receber aí das CRIs, tem ali devedores que não estão pagando dentro do mês, estão atrasando, estão pedindo renegociação da dívida. Como é que está funcionando aí a inadimplência dos CRIs? Isso é muito importante também para que você consiga manter a qualidade, então, do seu fundo. Histórico do fundo. Qual é o desempenho em diferentes cenários econômicos? Aqui a gente está falando de crises. Então, olha só. Ele é um fundo jovem, por exemplo, tem 2 anos. Se ele for um fundo jovem, que tem só 2 anos, ele não passou por crises ainda. Ele está passando agora por uma crise financeira que nós temos no nosso país. É um fundo que tem 5 anos. Opa, um fundo de 5 anos já passou por 2 crises muito importantes, né? Que foi a pandemia, que foi uma das piores da nossa história, se não a pior, no meu ponto de vista, e nós temos aqui o fator troca de presidentes e agora a questão financeira. Então, o fundo já passou aí por algumas crises no mercado financeiro e no mercado imobiliário. O fundo tem 10 anos, ele é desde lá de 2014, nós estamos em 2024, tem 10 anos de existência. Esse fundo já passou por bastante coisa. Ele já passou por impeachment, Joesley Day, greve dos caminhoneiros, troca de presidentes, crise na Rússia e na Ucrânia, ele já teve ali troca dos presidentes, pandemia, e agora é uma crise financeira. Como que ele se comportou neste período de tempo? Ele vem caindo, mas vem se valorizando, ele vem só caindo, de lá para cá foi só ladeira abaixo. Eu tenho histórico para olhar. Então, tome bastante cuidado com fundos muito jovens, que têm um rendimento muito alto mensal, mas que não tem um histórico de sobrevivência muito bom, tá? Porque senão você compra pelo rendimento, ou seja, pelo dinheiro que vai cair na sua conta mensalmente, mas você não olha a qualidade, tá? Então, assim, a gente tem que observar se durante períodos de crises, como que ele se comporta. Hoje, nós estamos passando por uma crise na Bolsa de Valores, devido aí a questão toda do mercado financeiro. Como que os fundos de papel, os fundos de tijolo estão se comportando? Tá todo mundo caindo. Ok, a gente já sabe. Mas qual que é o histórico do fundo, né? Desde lá do início das crises. Então, entender um histórico de crise é muito importante para a gente entender como que o fundo vai se comportar daqui para frente. Porque a ideia é comprar uma cota de um bom fundo imobiliário e levar ele até a nossa aposentadoria se ele permanecer na bolsa.
Então, para isso, você tem que ter ali uma constância em pagamento de rendimento, você tem que ter uma constância ali voltada para segurança do fundo. Então, tudo isso vai impactar através do histórico. Comprar fundos novos pode ser uma oportunidade, mas se você já não tiver na sua carteira fundos já estruturados, mais antigos, com bom histórico, você corre o risco de quebrar a sua carteira de fundos imobiliários e, como um todo, quebrar os seus investimentos. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado aí com o histórico também das nossas aplicações. E aí, vamos entender um pouquinho de tudo isso por dentro do MXRF11, o maior fundo imobiliário da Bolsa Brasileira em número de cotistas. Ele é o maior fundo, né, da nossa Bolsa de Valores em número de pessoas que investem, tá? Tem fundos ali que se destacam por uma coisa em outra, mas o MXRF11, ele é um fundo muito bom. Ele é o Maxi Renda Fundo Imobiliário. Ele é um fundo de papel bem ali bacana para você estudar, tá? Lembrando que isso não é recomendação de compra, é somente a título de estudo, tá bom? E aí toda essa receita de bolo que nós vimos anteriormente para analisar fundo de papel, nós vamos ver aqui com o MXRF11 na prática, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, sobre o fundo. O Maxi Renda, fundo de investimento imobiliário, investe em ativos financeiros com lastro imobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários, que são as CRIs, debêntures, letras de crédito imobiliário, LCI, letras hipotecárias, LHs, e cotas de fundos de investimento imobiliário. Aqui tem uma informação, tem uma palavrinha bem interessante para a gente entender. Lastro, lastro imobiliário. O que é lastro? Lastro é garantia. Lastro é algo por trás. Toda aplicação financeira tem um lastro. Ou seja, Tesouro Direto tem um lastro do Tesouro Nacional, uma garantia que o Tesouro Nacional vai te pagar. CDB tem lastro nos bancos, garantia que o banco vai te pagar. LCI, letra de crédito imobiliário, o lastreamento dela é no setor imobiliário, imóveis. LCA, letra de crédito do agronegócio, tem lastreamento no agro, né, cooperativas de crédito do agronegócio, entre outros negócios relacionados ali ao agro. Debentures, o lastro é empresas, por trás de toda debenture existe uma empresa pegando dinheiro emprestado. Então, lastro é garantia. Então, quando a gente fala aqui de um fundo que tem lastro no setor imobiliário, é porque ele tem ali garantias do setor de imóveis, setores de dívida. Tá? A política de investimento prevê também a compra de imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais, desde que esta categoria não ultrapasse 20% do patrimônio líquido do fundo na data do investimento. Ou seja, 80% do fundo tem que estar investido em LCI, CRIs, LHs, os outros 20% eles podem usar para comprar imóveis comerciais, por exemplo, tá? Voltado ao investidor em geral, o fundo tem prazo de duração indeterminado, ou seja, você compra agora a cota, se você quiser levar para o resto da sua vida, você pode levar. Eu tenho MXRF na minha carteira desde 2015, tá? Então, o que acontece? A gente já tem uma carteira ali com esse fundo já há 9 anos. Eu tenho esse fundo há 9 anos na minha carteira. Eu já vi ele se valorizar muito, eu já vi ele cair muito, eu já vi ele pagando rendimento mais alto, rendimento mais baixo, mas a gestão dele é excelente. Por isso que ele é o maior fundo aqui na questão de cotistas. É muita gente investindo nele porque ele é muito barato. E, inclusive, ele está mais barato hoje, no momento que nós estamos fazendo essa aula. Tá? Ele iniciou as atividades dele em 2011. Então, ele é um fundo aí que tem 13 anos de existência. Negociado na B3 com o código MXRF11, o fundo é administrado pelo BTG Pactual e gerido pela XP Vista Asset Management, que significa que ele é administrado pelo BTG e é gerido pela XP. Então, olha só, BTG é um banco, XP é outro. Os dois juntos cuidam do XPML11. Isso faz muita diferença, porque são dois grandes bancos e são dois bons bancos. Não gosto muito da XP, mas na parte de fundos imobiliários eles são muito bons. Tá? Então, você tem o BTG e a XP, que são as responsáveis aqui pelo MXRF11. Alguns indicadores fundamentalistas. Guarda essa
expressão fundamentalista. Fundamentalista vem de fundamento. Nós não estamos olhando um gráfico de queda ou de valorização. Nós estamos olhando os fundamentos, o que tem por trás da aplicação, né? O que tem dentro dela, para falar que ela é boa ou não. Então, o que nós estamos fazendo? Olhando detalhes, olhando características, coisas muito peculiares ali, muito particulares de cada fundo. E aqui é uma informação, é um print que eu peguei ontem dentro do site do Funds Explorer. O Funds Explorer, ele vai trazer para você muita informação bacana para estudo de fundos imobiliários. Como eu disse anteriormente, o Funds Explorer, ele é uma plataforma somente de estudo de fundo imobiliário, tá? E aí, aqui eu deixei na nossa apresentação, opa, peraí, deixa eu sair da tela grande, porque eu quero te mostrar que eu deixei os links para você entrar no site. Então, deixa eu pegar aqui. É esse ou é o de baixo? Deixa eu ver se é esse. Não, eu acho que é... Espera aí que eu deixei um gráfico. Cadê? Ah, aqui. Deixa ele abrir aqui a tela enquanto eu volto aqui. Porque quando você clicar aqui, ó, no relatório gerencial, aqui embaixo, na verdade, ó, comprando fundos de papel com Funds Explorer, comparando, na verdade, você vai ter um link para você poder ir direto para o Funds Explorer, tá bom? Então, já abri ele aqui na minha tela, que eu quero te mostrar essas mesmas informações aqui da apresentação, eu vou te mostrar dentro do site do Funds Explorer, tá bom? Então, aqui, ó, indicadores, outros indicadores, a gente vai olhar lá dentro do Funds Explorer, tá bom? Então, vamos olhar lá no Funds Explorer, aqui, ó, como que funciona o MXRF11. Olha só, ontem, quando eu montei a nossa aula de hoje, o MXRF11 estava custando R$ 9,00. Deixa eu voltar aqui. Peraí, cadê? Deixa eu aumentar aqui a tela. Peraí. Aqui, ó. Ontem, quando eu gravei a nossa aula, o MXRF11 estava custando R$ 9,00. Ó, esse daqui era o preço dele ontem, R$ 9,00. Hoje, a bolsa, obviamente, está fechada, mas ele está custando R$ 8,87. Ou seja, de um dia para o outro, você teve uma quedinha aqui no preço. Ontem estava 9, hoje está 8,87. Você vai ver algumas informações que é muito importante que a gente falou ali na receitinha de bolo que a gente estava comparando, né? Então aqui, ó, liquidez média diária é quanto o fundo está negociando em milhões. O fundo negocia mais de 19 milhões de reais todos os dias, tá? 19 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Então, 19 milhões de reais é a média aí que ele está negociando todos os dias entre compras e vendas. Você também tem o último rendimento, né? O último valor que ele pagou, 10 centavos por cota. Então, a cada 8,87 que você comprar, você vai receber aí 10 centavos de renda mensal. Bruno, peraí, eu compro por 8,87 e recebo 10 centavos todo mês? É isso mesmo. Você compra uma cota que vale 8,87 e vai receber 10 centavos todos os meses. Você ganha com fundos imobiliários de duas formas. Você ganha com a valorização da cota e com rendimento mensal. Então, por exemplo, hoje ele está 8,87, mas esse fundo já chegou a custar R$ 12,00. Ele está custando 8,87 e isso é oportunidade, porque ele está com uma queda aí na Bolsa de Valores. Tá? A Bolsa de Valores como um todo está caindo. Então, você acaba ali tendo uma oportunidade de comprar ele barato, 8,87. Mas ele já chegou a custar 12. Se você compra ele a 8,87 ele vai para R$ 12,00 no futuro, você teve um ganho de capital, ou seja, se valorizou o seu dinheiro. Só que além de você ganhar com a valorização, né, com um percentualzinho aqui ó, de valorização, você também ganha com rendimento mensal. Então, significa que em um ano, ele pode sair de 8,87 para ir R$ 12,00, R$ 13,00, né? O MXRF11 ele não muda muito. Ele vai ficar entre a casa dos 8 até mais ou menos os R$ 12,00. Ele não vai variar muito de preço, tá? Então, não é um fundo que você pode aguardar que ele vai chegar lá a R$ 15,00, R$ 20,00. Isso não vai acontecer, tá bom?
Para acontecer isso, o fundo teria que ter uma estratégia de mais compra de novas aplicações financeiras muito grande, assim, para ele conseguir te pagar mais. Mas chegar a uma valorização de R$ 15 é pouquíssimo provável, pelo menos não é uma estimativa agora para os próximos 5 anos, até porque nós estamos passando para o Brasil está passando por vários problemas financeiros, então isso é pouco provável. Mas ele está custando aqui 8,87, se ele chegar a 9, 10, 11, 12, você vai ganhar a valorização. E além disso, você tem o rendimento mensal. Então, no ano, né, você vai receber ali uma média de R$ 1,20 por cota. Isso contabiliza no ano todo. Mensalmente, 10 centavos. Se você tem 10 cotas, você vai receber R$ 1 por mês. Se você tem 20 cotas, R$ 22. Se você tem 200 cotas, você vai receber R$ 20. E assim sucessivamente, tá? E esse rendimento pode aumentar. O MXRF11 já chegou a pagar 12 centavos por cota e o menor valor foi 8. Então, assim, menor valor 8 centavos, maior valor 12 centavos. Muito parecido com a oscilação da cota. Não que isso tenha ligação direta, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele fica numa média de 8 a 12 reais de preço e tem uma média de 8 a 12 centavos de rendimento mensal. Olha o dividend yield, que é o percentual que ele está pagando mensalmente, né? Ali no ano, né? O acumulado dos 12 meses. 13,23%. Significa que ele pagou 13,23% de renda durante o ano. Quando a gente falou ali da receita do bolo, o que você tem que olhar no fundo de papel? Eu falei para você que fundos de papel podem ser comparados com o retorno da renda fixa. Por quê? Fundo de papel compra dívida do setor imobiliário na renda fixa, LCI, CRI. Então, quando você tem ali a renda fixa hoje te pagando 12,25 no Tesouro Selic, você tem 12,25 ali no CDB de liquidez diária, LCI te pagando ali 12,15, 12% ao ano, a gente vai comparar aqui com o retorno do MXRF11, porque ele é fundo de papel que investe em dívida do setor imobiliário, lá na renda fixa. Então aqui, ó, ele está pagando 13,23% a mais, né? Então ele está pagando acima da renda fixa, que foi o que eu te disse, né? Para justificar a compra, para eu correr o risco de tirar meu dinheiro da renda fixa para vir para a renda variável, tem que me recompensar de algumas formas. Então eu tenho aqui o dividendo, que é 13,23, o rendimento mensal, enquanto as LCIs lá na renda fixa não me paga a renda mensal, é só no vencimento da aplicação. Eu ganho com a oscilação da cota. E outro ponto que é muito importante, eu estou pagando 8,87 num fundo que dentro dele tem muitas aplicações de LCI e CRIs. Enquanto lá na renda fixa eu vou comprar uma LCI ou uma CRI por 100, 200, 500, R$ 1.000. Então, eu vou pagar um valor muito mais caro lá na renda fixa para comprar uma única aplicação. Enquanto aqui dentro do MXRF11, eu estou conseguindo diversificar numa cesta muito grande, que tem bastante coisa dentro do MXRF11, a gente vai ver no relatório gerencial, e vou conseguir uma diversificação maior com menos dinheiro, tá? E com uma gestão especializada, tá? Patrimônio do fundo, ele tem 4,1 bilhões investidos. O valor justo, que é o VP, né, ou o valor patrimonial, é 9,44. Então, é por isso que a gente está vendo aqui, ó, deixa eu subir um pouquinho mais. Espera aí. Deixa eu tirar esse negocinho da frente, que ele está atrapalhando. Aqui, ó. Olha só. Você tem aqui, ó, um valor patrimonial, que é quanto ele vale de fato, de 9,44, e ele tem um PVP de 0,94, tá? E o que significa isso? Que ele está sendo vendido abaixo do preço ideal dele. PVP abaixo de 1 é bom, PVP igual a 1 ainda é bom, preço justo. Acima de 1 tá caro, tá? Então, para fazer o cálculo do PVP, a fórmula já está aqui, ó. Ele fala para a gente a fórmula matemática. É o preço dividido pelo valor patrimonial. Se você quer que eu faça aqui para você enxergar, né, na calculadora como que a gente faz esse cálculo, o que a gente vai precisar fazer? Pegar o valor atual, 8,87, dividido pelo valor patrimonial, que é 9,44.
Então, eu vou pegar esse 9,44 aqui, ó, dividido por 9,44. Isso me deu um resultado de 0,9396, terceira casa de redonda, a segunda para mais, 0,94, que é o que está aparecendo aqui para a gente, ó. Então, o fundo está pagando para a gente... pagando não, desculpa. O fundo está descontado em 6%. Tá? E se eu tivesse o valor patrimonial de 9,44 e o preço também fosse 9,44, mesma coisa, ó. Se o preço hoje fosse 9,44 dividido pelo valor patrimonial, que é 9,44, daria 1. Tá no preço justo, nem tá caro, nem tá barato. Agora, se por um acaso você vier aqui na parte de preço e valor patrimonial, e hoje a cota está custando R$10, né? R$10. Opa, R$10. E o valor patrimonial é 9,44, você tem um resultado de 1,06, né? Se a gente arredondar a terceira casa aqui para mais. O que significa que está sendo negociado 6% mais caro do que ele vale. E isso acontece em momentos de euforia na Bolsa de Valores, que agora está vendo tudo em queda, né? Então você tem um preço de 8 e pouquinho contra 9,44, que é o que ele vale, então ele está com um resultado de 0,94, ele está barato. Mas pode acontecer igual aconteceu ali em meados de 2022 para 2023, que ele chegou a custar 11,52, mais ou menos, dividido por 9,44, ele estava com PVP de 1,22, ou seja, ele estava custando 22% mais caro do que ele realmente vale. Então, essa métrica do PVP, ela é extremamente importante. PVP abaixo de 1, bom. PVP igual a 1, preço justo, nem caro nem barato. PVP acima de 1 está caro. Vale ressaltar também que um ponto muito importante é que nem tudo que está com PVP abaixo de 1 é bom, tá? A métrica estar abaixo de 1 é bom, mas a gente tem que entender por que raios um fundo bom está tão descontado. Descontado no sentido de por que caiu tanto aí o valor patrimonial, né, ou o PVP. Por que ele vale 9,44 e está sendo negociado a 8,87? Aí a gente vai entender. É um problema isolado do fundo? É um problema do mercado financeiro, como está ocorrendo agora? É o mercado de bolsa que está caindo, não é o fundo sozinho. Então, isso vai fazer muita diferença aqui também na nossa estratégia de investimento, tá? Então, se atente, pelo amor de Deus. Quando você for comparar fundos imobiliários e você vê um PVP abaixo de 1, e assim, 0,99, 0,98, ok. Mas quando você vê um fundo que tá tipo 0,65, 0,60, 0,50, toma cuidado. Para um fundo ter caído tanto assim abaixo do preço justo, é porque tem alguma coisinha ali dentro dele que não está batendo, tá? Então se proteja estudando mais. Então aqui a gente tem algumas métricas, né? Liquidez média diária, quantidade de negociação no dia, último rendimento, quanto que ele pagou no último mês por cota, dividend yield é o percentual que ele está te pagando no ano de lucro, patrimônio líquido é o total de dinheiro que ele tem, 4,1 bilhões, valor patrimonial, preço justo por cota. Mais um ponto interessante, de 8,87 a 9,44 você pode comprar porque ele vai estar no preço, do preço baixo até o preço justo. Então, nosso teto de compra é aqui, ó, 9,44. Então, se está 8,87, ainda está me gerando a oportunidade de comprar, se o fundo for bom, tá? Como eu disse, uma receita de bolo, você tem que olhar os outros critérios também. Rentabilidade no mês de dezembro está caindo 4,11%. E o que é que não está caindo na Bolsa de Valores hoje, não é mesmo, senhora? Então a gente tem que entender que isso não é só o fundo, isso daqui é o mercado de fundos imobiliários. E se isso aqui não acontecer, você não tem esta oportunidade de compra por um preço mais baixo do que ele realmente vale. Então nem sempre que a rentabilidade é negativa, isso é ruim, tá? Como eu disse, critérios. Descendo um pouco mais, a gente vai ter aqui alguns históricos, né? Ó, por isso que eu gosto muito do Funds Explorer. Vale a pena investir no MXRF11? O fundo MXRF11 registrou um rendimento de 13,23% nos últimos 12 meses, correspondendo a um valor de 8,87 por cota. Aí um pouquinho mais para baixo eles dizem o seguinte: no entanto, para uma tomada de decisão sólida, é imprescindível uma análise profunda de mercado. Por isso, convidamos você a conhecer a assinatura Suno FIIs com um desconto exclusivo para usuários do Fundos Explorer.
A som não é muito boa, de fato, mas o conteúdo gratuito aqui já é o suficiente, tá? Dividendo, que é o lucro que cai para você todos os meses na sua conta. O atual dividendo do MXRF11 foi de 10 centavos por cota na data de 12 de 2024, né, de dezembro de 2024, com dividend yield de 1,8% ao mês, com base na cotação de 9,27 na data do 11 de 24. O que significa isso? Que eles pagaram 1,08% de renda sobre o valor de 9,27, o que deu 10 centavos de rendimento no mês, tá? Então, a gente teve um rendimento de 1,8. Vamos pegar aqui na calculadora para a gente fazer isso daqui. 9,27. Né? Peraí. Opa. 9,27 vezes 1,08. 10 centavos. Tá vendo? Então, ele está mostrando aqui para a gente que ele pagou 1,8% sobre 9,27. E aí eu quero te mostrar uma outra coisa que é muito importante. Eles pagaram 9,27, aliás, pagaram 1,8% sobre o valor de 9,27. Se eles pagarem 1,08 de novo sobre o valor da cotação atual, quanto está a cotação atual do MXRF11? 8,87. Então, se a gente faz aqui, ó, 8,87 vezes 1,08, eles vão pagar no próximo mês 9 centavos e meio, tá? Então, por que isso aqui é uma informação importante para a gente? Para você entender que o rendimento ele oscila de acordo com o valor da cota. Então, se ele paga 1,8 sobre o valor da cota e se fechar em 9,87, você não vai receber 10 centavos no próximo mês, você vai receber 9,57. Ou seja, 9,57, né? Vai, 9,60 mais ou menos. No próximo mês, ao invés de você receber 10 centavos, você vai receber 9 centavos e meio. Como dá para pagar meio centavo, eles podem arredondar para baixo. Tá? Você receber 9 centavos aí por cota. Então, se você tem 100 cotas e recebe 10 reais, você vai ter 100 cotas te pagando 9 reais. Vai cair ali R$1 por causa aí dessa variação do preço. Então, isso também é muito importante da gente analisar no fundo, tá bom? Descendo um pouco mais aqui na página do Funds Explorer, você tem aqui, ó, o retorno por cota dos últimos 1 mês, os últimos 3 meses, 6 meses, 12 meses, desde o IPO. Bruno, o que é o IPO? IPO é Initial Public Offering, ou oferta inicial de ações. É quando o fundo é listado na Bolsa de Valores e começa a ficar ali na Bolsa de Valores. Então, desde que ele entrou na Bolsa de Valores lá em 2011, ele pagou 8,81 por cota. Ah, isso é pouco, isso é muito, depende. Depende muito aí da sua estratégia com o fundo, tá? Então, tecnicamente, em 11 anos, ele já pagou para a gente o valor investido lá em 2011. Como assim, Bruno? Hoje a cota custa 8,87, certo? Desde que ele começou na Bolsa de Valores, ele já pagou 8,81. Então, imagina comigo, você comprou lá em 2011, 8,87, e ele já pagou até agora em renda 8,81. Tecnicamente, ele já devolveu o dinheiro que você investiu nele. Então, tudo que vem a partir de agora é lucro sobre o valor da cota. Esse é um assunto um pouquinho mais aprofundado, mas é interessante que você entenda isso também. Se você comprou ele lá em 2011 e ele já te pagou 8,81 em renda, ele está quase ali no ponto de terminar de pagar o que você investiu. Então, a partir deste momento que ele terminou de pagar o que você investiu nele através dos rendimentos, daqui para frente, meu amor, é só alegria. Ele está te pagando dinheiro sobre um dinheiro que ele já te devolveu. Por isso que eu gosto tanto de fundo imobiliário, eu amo essa categoria de investimento, porque ele já te devolveu o que você investiu. E é claro que fundos que pagam uma renda mais alta vão te devolver esse dinheiro mais rápido. E com isso você vai ter coberto ali o seu investimento muito mais rápido, tá? Histórico dos rendimentos, né? Então não olhe somente o mês atual. Vem aqui do ladinho direito
clica aqui em 6 meses e puxa o máximo, que ele vai te mostrar todos os dividendos pagos desde lá, ó, de 2016. Então você vai ver que, ó, ele já pagou 13 centavos, ó. Aí tem uma média aqui de preço, aí depois ele voltou a pagar aqui, ó, 6, 13 centavos, ó. Ele não varia muito, né? Ele fica na casa dos 10 centavos de renda. Mas eu tô falando aqui de 2016 até agora, de 8 anos, né? Que tá mostrando aqui no gráfico pra gente. Eu tô falando que em 8 anos eu tive uma renda constante, mesmo na casa dos 10 centavos, tá? Então você tem uma previsibilidade maior com esse fundo imobiliário. Significa que conforme você for aumentando a quantidade de cotas, lembra da aula do número mágico? Da bola de neve é isso, tá? Efeito bola de neve em número mágico. Quanto mais cotas você tem, mais rápido você vai conseguir receber renda suficiente para comprar novas cotas, tá? Mais para baixo aqui, ó, último dividendo, 10 centavos, no mês que deu 1,08, dividendo aí dos últimos 12 meses, eles colocam dividendo por ação, mas é dividendo por fundo imobiliário, 1,18, o que deu no ano 13,23% de renda, tá? E aqui ele mostra as datas, olha só. Todas as datas de pagamento. Não vou entrar nisso daqui porque é só o calendário de pagamento, mas ele mostra a relação do dividendo, ó, sempre quase 1% de renda no mês. 1% sobre o valor ali que está te custando no mês. Então, cotação, rendimento, qual foi em relação o percentual em relação aqui o valor da cota, tá? Então, aqui embaixo, deixa eu pegar um que pagou menos, 9 centavos, né? 9,80 pagou 0,92% de renda, o que deu 0,09 centavos, certo? Aí você tem a cotação e nós podemos comparar o MXRF11 aqui com outros fundos. Isso daqui, senhora, isso aqui é o pulo do gato. Porque depois que você entende como você avalia os fundos imobiliários, né, toda aquela lista, toda aquela receita de bolo, você pode colocar outros caras que são do setor de fundos de papel aqui também. Então você pode colocar outros caras para comparar aqui quem é melhor e quem é pior. E aqui eu vou te dar uma dica para você pegar os códigos, tá? Primeira coisa, você vai vir no site do Status Invest, que é aquele site que a gente já falou anteriormente. Ah, Bruna, eu não sei o código de fundo de papel. Então, vou te ensinar a fazer isso agora, senhora, agora. Olha só, você vai vir aqui no Status Invest, vai vir em FIIs, tudo sobre FIIs, e ele vai te levar para a página do IFIX, que inclusive vai ter material complementar falando sobre IFIX, né? Já comentei sobre isso. Mais uma vez, você vai vir aqui, ó, vai clicar na setinha lateral para ele ir para a página do IFIX, certo? Então, quando você vier aqui na página do IFIX, você vai descer, bonitinho, vai chegar aqui no mapa dos ativos. Ai, que lindo, gente, tá tudo verdinho. Pena que isso não vai durar tanto tempo. Você vai vir aqui, ó, na página do IFIX, tá? Você vai vir aqui em geral. Geral. Peraí, deixa eu tirar isso aqui da frente da tela. Vai nos atrapalhar. Geral. Vai vir aqui. Vai agrupar por setor ou por segmento. Tá vendo que trouxe vários fundos de papel aqui, ó? Papel. KNCR11, KNIP11, KNHY11, vários outros, tá vendo? Ó? Vários, 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 vários. Deixa eu ver se o MXRF11 tá aqui. Deixa eu ver. Não, ele não tá aparecendo aqui, não. Aqui, ó. É o terceiro, é que o código dele não está aparecendo, mas aqui, ó. MXRF11. Vamos comparar o MXRF11 com outros dois fundos de papel, KNCR11 e KNIP11. Então, a gente vai vir aqui e vai adicionar. Quando você clicar aqui em adicionar ativo, ele vai abrir a opção para você digitar o nome do ativo que você quer comparar com o que você já tem. Então, deixa eu colocar ele aqui. Vamos digitar aqui o código dele. Deixa ele carregar, que ele está carregando o site ainda. KNCR11.
Opa, ficou contrário, ficou KKK. KNCR11. Pesquisar, clica na lupa, ele aparece aqui embaixo pra gente, ó, o resultado da busca, você vai adicionar, certo? Adicionou, a gente volta aqui, pega mais um, que vai ser o KNIP11, 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 KNIP11. Pesquisar, aqui ó, Kinea índice de preço, adicionar. E agora se eu pegar esses dois, tá? E comparar. Ele vai trazer um ranking para você de quem tem os melhores, com uma estrelinha na frente. Então, olha só. Patrimônio. Quem tem o maior patrimônio em relação financeira? Quem tem mais dinheirinhos investidos? Quem tem mais dinheiro é o KNIP11, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o KNCR11. E em quarto lugar, terceiro lugar, você tem o MXRF11. Aí tem cotação. A cotação ela é neutra porque ela é comparada ao valor patrimonial. Então, isso daqui não é tão importante para a gente. Valor patrimonial por cota, né? O preço justo, ó, 9,44, 101,52. Aqui a gente tem 92,91. Todos eles estão sendo negociados abaixo do PVP, ó. 0,94 é o mais barato, o MXF11, 0,95 e 0,93. Tecnicamente, o KNIP11 está mais barato, né? Porque é 0,93 e aqui o MXRF11 está aparecendo 0,94. Então, esse indicador ficou errado, porque quem está mais barato aqui é o KNIP11, mas o MXRF11 também está bem barato. Liquidez média diária, né? Negociação, 19,7 milhões para o MXRF11, negociando bastante coisa. Em segundo lugar, KNCR11, com 18,9 milhões. E KNIP11, com 12 milhões de negociação por dia. No resumo, os três têm boas negociações por dia. Cotistas, quem tem mais investidores? MXRF11 com 1.244.000. Em segundo lugar, KNCR11 com 378,214 investidores. E por último, KNP11 com 75.898 investidores. O último rendimento, olha só, o último rendimento do MXF11 foi 10 centavos, do KNCR11 foi 0,95 centavos e do KNIP11 deu 0,90. Em dividendo anual, quem ganhou foi o MXRF11, tá? E dos últimos 12 meses, quem teve o maior ali rendimento, né, de valorização, tá, foi o KNCR11. Em resumo, o MXRF11 está melhor do que os outros em indicadores financeiros, em histórico, desde que ele surgiu na Bolsa de Valores, tá? Então, assim, ele está ganhando. Porém, olha só, o KNCR11 e o KNIP11 eles também estão bem descontados, né? 5% de desconto e 7% de desconto. Eles têm uma renda bacana mensal, ó. O que dá mais ou menos 1% ao mês de renda. Então, no fim do dia, os três acabam se tornando uma oportunidade, se a gente estiver olhando assim. E aí eles mostram aqui para a gente o seguinte: os indicadores com melhor desempenho entre os FIIs comparados são destacados como estrela, facilitando a identificação rápida das melhores performances. Cotação. A cotação representa o preço atual de mercado de cada unidade ao FII. Como é um valor variável que depende de vários fatores de mercado, não é adequado compará-lo diretamente para definir um desempenho superior. Últimos rendimentos. Esse indicador mostra o valor mais recente distribuído aos investidores. Como a distribuição pode variar de acordo com a estratégia do fundo e o período, não há uma métrica única que defina um melhor rendimento entre os FIIs. Então, o que eles estão falando aqui para a gente em outras palavras? Que você não deve olhar um indicador isolado, você deve olhar todos os indicadores, tá bom? Certo? E aí, descendo um pouco mais, a rentabilidade, ele compara para a gente as rentabilidades. Então, olha só, em questão de rentabilidade, vocês vão ver que o MXRF11 está em laranja, KNCR11 está em roxo
e o KNIP11 está em verdinho. Quem está pagando a melhor rentabilidade aí nos últimos tempos é o KNCR11, né, que está aqui em roxo, tá? Em segundo lugar, a gente vai ter agora aqui no finalzinho da curva o KNPI11 e a gente vai ter o MXRF11 aqui embaixo. Bruno, então você está querendo me dizer que o KNCR11 é melhor, né? Porque ele está mais rentável do que o MXRF11. Pelos indicadores, sim. Mas vale ressaltar que para quem está começando agora na Bolsa de Valores, tem pouco dinheiro para investir, a gente está falando de um ótimo fundo, que é o MXRF11, custando menos de R$ 9, pagando 10 centavos por cota, enquanto os outros custam aí na casa dos 90 a R$ 100 e pagam uma média de 90 centavos. Então, se você está começando agora na Bolsa de Valores, eu recomendo que você comece por fundos base 10. O que é isso, Bruno, fundo base 10? Fundos que custam aí na casa dos R$ 10, porque você vai entendendo como o mercado funciona, vai entendendo um pouquinho aí como que funciona um pagamento de renda, os períodos de crise, como que eles estão se comportando, tá? Então é muito importante que você entenda que não é porque um fundo está te pagando mais renda que ele seja uma oportunidade de compra. Porque se você está colocando todo o seu dinheiro, você tem lá R$ 100 no seu mês, está pegando R$ 100 comprando uma única cota, você está correndo risco. Sendo que com fundos base 10, e a gente tem de todos os setores, fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de fundos, fundo de agronegócio, vários deles custando na casa dos R$ 10 de ótima qualidade. Então, significa que com R$ 100 eu poderia comprar 5 tipos de fundos imobiliários diferentes e diversificar melhor meu patrimônio. Se eu pego esses mesmos R$ 100 e compro um KNCR11, KNPI11, são bons fundos? São. Mas você não está diversificando. E para quem está começando, diversificação é a palavra. Você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. A gente já falou disso anteriormente, né? Ele faz aqui uma relação de cotação com a poupança, tá? Então, assim, hoje nós estamos vendo que a poupança seria melhor porque a poupança não sofre oscilação, né? Então, a poupança ela vem se mantendo aí durante anos, no mesmo patamar de 6,17 ao ano. Aqui a gente tem uma variação negativa para o fundo imobiliário porque o fundo está caindo, tá? Mas a gente tem que levar em consideração que a poupança ela não te paga rentabilidade mensal, enquanto o fundo imobiliário te paga, tá? Então é até meio injusto isso daqui, porque uma coisa não tem nada a ver com outra, tá? Mas aqui só um gráfico para você olhar. Valor patrimonial, que é o valor que ele tem investido, tá? Você não vai ver o valor patrimonial por cota subindo muito, tá? Então não espere, como no fundo de tijolo, a cota fazer isso aqui, ó. Cai, sobe, igual a gente viu outras vezes. Não espere isso acontecer. Por quê? Fundo de papel, ele compra investimentos da renda fixa, certo? Se ele compra investimentos da renda fixa e essas aplicações da renda fixa têm vencimento, quando chega no vencimento, o gestor pega ali o rendimento e compra novas aplicações. Você vai ter oscilações aqui, ó, bem baixinhas, ele anda de lado. Diferente do fundo de tijolo, que compra um imóvel, aí tá pagando dívida, aí cai um pouquinho na bolsa, aí compra outro imóvel, agora tá recebendo renda de 2, e aí vai passando o tempo, aí ele compra, paga uma dívida, aí acontece uma crise, aí ele volta, aí ele cai, aí ele sobe, aí ele compra mais um imóvel, aí acontece outra crise, ele anda meio de lado por um tempo, que a economia tá ruim, aí ele começa a se valorizar de novo, e ele vai fazer isso daqui, aí ele cai daqui a pouco, né? Aí você tem aqui, ó, desce, sobe, e fica nisso, aí cai durante um tempo e sobe de novo, tá? Você não vai ver isso no fundo de papel. Estratégias diferentes vão ter retornos diferentes também, certo? Então, não espere que você vai ter uma cota saindo de R$ 10 para 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21. Não vai acontecer isso, tá? Isso vai acontecer mais com fundo de tijolo. Mas para baixo, vamos descer aqui mais um pouquinho. A gente tem um comparador dos dividendos, simulador de dividendos, quantidade de papéis, se você tivesse, por exemplo, olha só. Digamos que você tenha 1.000 cotas. Vou colocar aqui o valor cheio, vou digitar que é melhor, né? 1.000 cotas. E aí você investiu por 2 anos, 24 meses.
Olha o total de dividendos que você receberia durante esse período de tempo. Além dos 8.870 investido, você ainda teria mais R$ 2.360 investido. E se você investisse aí por 10 anos, 120 anos, 120 meses, na verdade, 120 anos, 120 meses, você já receberia, ó, em 10 anos, R$ 11.800 só de renda. Você investiu 8.870, além dos 8.870 se valorizando, né? Você teria também aqui o valor de 11.800 de renda, tá? Então é bem legal esse simulador também. E se você quisesse comprar 1.000 cotas lá do... Aqui eu não vou conseguir trocar, né? Mas se eu quisesse fazer isso com KNIP11, você pode vir aqui, digitar o código, ele vai trazer toda a análise para você, tá bom? Aqui tem ocupação física, ocupação financeira e vacância financeira. Então, ocupação física, quanto está ocupado, tá? Se comparado aos últimos anos. Aqui não está atualizado, porque é ano passado, janeiro, fevereiro e março do ano passado, então não leva isso em consideração, que já não vale mais. Aqui tem outros indicadores, não são tão importantes agora, e nós temos aqui a parte de comunicados. Os comunicados é o que traz para a gente o que a gente chama de relatório gerencial, que vai ficar como material complementar dessa aula também, o relatório gerencial do MXRF11. O último relatório que saiu sobre ele é do dia 27/11 de 2024, ou seja, está fresquinho. Quando você clica aqui no relatório gerencial, ele vai te levar para uma página onde fala tudo sobre o fundo de papel. Então, descendo aqui, ó, você vai ter literalmente um PDF que vai estar no link da descrição aqui do vídeo para você poder ler. E ele vai falar aqui, ó, último rendimento distribuído, qual foi a média mensal, qual que é o objetivo do fundo, quando que ele iniciou, CNPJ, código na B3, quem é o gestor, quem é o administrador, taxa de administração, ó, 0,90, nós sempre queremos taxas abaixo de 1%, então ela está aqui, ó, dentro dos critérios. Quantidade de cotas vendidas, 437 milhões de cotas, patrimônio líquido, 4 bilhões 164 milhões, tributação, pessoas físicas que detêm volume inferior a 10% do total do fundo, lembrando que 10% do total do fundo, a gente está falando aí de mais ou menos 400 milhões. Você só seria tributada se você tivesse 400 milhões investido nesse fundo. Como não é o nosso caso, você não tem aí desconto de imposto de renda. Então, olha só. Pessoas físicas que detêm volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo possua no mínimo 100 cotistas e suas cotas sejam negociadas exclusivamente em bolsa de mercado de balcão organizado. Ó, a bolsa de balcão organizada aqui que a gente falou anteriormente. São isentas de imposto de renda nos rendimentos distribuídas e tributadas em 20% de imposto de renda sobre eventual ganho de capital na venda da cota. O que significa isso aqui, senhora? Que você não paga imposto sobre o que você recebe, mas se você vender suas cotas com lucro, você tem que pagar aí 20% de imposto de renda. Por isso que eu recomendo, não vende suas cotas, tá bom? Porque depois fazer declaração do imposto de renda de venda é um pouquinho mais complicado. Aí tem o comentário do gestor. Lembra que eu te falei que o gestor tem que vir aqui no mercado contar pra gente como é que foi os últimos meses? Olha só. O IFIX apresentou uma queda de 3,06%, IFIX, Índice de Fundos Imobiliários da Bolsa, que vai ter um material complementar aqui para você, em outubro de 2024. No cenário nacional, de acordo com o Boletim Focus de 8 de novembro, as expectativas de mercado para o IPCA de 2024 apresentam alta no mês de 4,39% para 4,62%, que foi o aumento de inflação que a gente viu. E uma alta para o IGPM de 4,01 para 5,39. IGPM é Índice Geral de Preços Médios, que é geralmente a inflação que é cobrada nos contratos de aluguel dos imóveis. Tá? A projeção da taxa Selic para 2024 se manteve em 11,75. Essa informação já não é mais válida, né? Porque a Selic já bateu aí 12,25. O IGMRI, que mede a evolução dos preços das unidades residenciais, acelerou em setembro com variação de 1,1%. No acumulado de 12 meses, encerrado em setembro, o índice apresentou variação positiva de 12,42%, patamar muito superior aos principais índices de inflação no país, como o IPCA, que foi 4,42%, IGPM, que foi 4,53%, o INCM, de 5,23. No panorama do Maxi Renda, mais uma vez, destacamos o elevado crescimento de cotistas na base do fundo, ou seja, tem muito mais gente comprando cotas do fundo.
com mais de 1,2 milhão de cotistas, né? Mais de 1.200.000 pessoas investindo aqui nesse fundo, por isso que ele é maior em quantidade de pessoas na Bolsa. O maior da indústria de FIIs no Brasil, na database do presente relatório, segundo dados da B3. Aí ele vai colocar aqui, ó, todo o restante das informações, depois você pode ver com calma, tá bom? Porque é uma carta bem grande. Eu quero te mostrar a carteira, porque diferente do fundo de tijolo que a gente vê os imóveis, aqui a gente tem uma carteira. E vamos pegar aqui a carteira para a gente ver como que ela funciona. Aqui, ó, descendo, descendo, descendo. Aqui, olha que bonitinho, senhora. Senhora, quando você tem R$1.000, você vai lá na renda fixa e tenta comprar mais LCI, só dá para comprar uma. Imagina que com R$1.000 você consegue comprar mais de 100 cotas, mais de 100 cotas do MXRF11, que vai dar hoje, se está 8,87, 100 cotas vai dar R$887. Então, R$1.000 vai te dar mais ou menos umas 900 cotas. Com 900 cotas, senhora, você está comprando tudo isso aqui, ó. Tudo isto daqui, senhora. E tem mais, né? Se eu descer aqui um pouquinho mais, você vai ver que tem mais. Não é só isso. Tem mais gente aqui para baixo. Ó. Ó. Tem tudo isso. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Tudo. Olha isso. Outra coisa que você vai perceber também é que a gente tem aqui, ó, os indexadores. Olha a renda fixa aqui dentro, ó. IPCA mais 8,98, IPCA mais 9,11, IPCA mais 8,78. Senhora, chega aqui comigo. Deixa eu contar um negócio pra você. Se você já está surtando porque o Tesouro Direto IPCA está te pagando IPCA mais 7, essas aplicações que estão aqui dentro estão te pagando IPCA mais 8,98, IPCA mais 9,11, você vai ver IPCA mais 7,84, aí tem CDI mais 2,30. Bruno, mas CDI mais 2,30? Então, mas o CDI hoje no 100% está te pagando 11,15 mais 12,30. Então, 11,15. Aliás, 12,15, né? Porque a Selic está 12,25, 100% do CDI é 12,15. 12,15 mais 2,30, a gente está falando aí de 14,45. E aí, na média da carteira, você tem esse resultado que está aqui embaixo. Aqui, ó. Ah, eles não trouxeram a média, poxa vida. Mas no resumo, senhora, é muita coisa, é muita coisa. Olha só, tem um, cadê? Eu acabei de passar por um CDI mais 3, ó. CDI mais 3 é 12,15 mais 3, 15,15. CDI mais 4,75, 12,15 mais 4,75. Então, a gente está falando de 12 mais 4, 16, 75 mais 15, 90. 16,90 é muita coisa, né? E aqui a gente tem, ó, os devedores. Birman, Shopping Itaquera, ArcelorMittal, CSN, Mitre Health, Açaí, o Açaí, né, do Guarujá, Mateus TRX, Bem Brasil, Buriti Empreendimentos, FGR, Prevent Senior, FS Infra, Oba 2, que é Hortifruti, Tecnisa, Urban Hub Anhanguera, MRV Encaixe, Pesa, Penza Coca-Cola, Helbor, Rio-Ave, Porto 2, Açaí Bangu, Outlet Premium Imigrantes, ou seja, tudo isso daqui é SRI e LCI. Tudo LCI e CRI. Então, você está emprestando através do fundo, né? Ó, GPA, Grupo Pão de Açúcar, Almeida Júnior Nações, Arena MRV, ou seja, com menos de R$10, você está investindo toda essa carteira de fundos aqui de papel. Todos esses papéis. Então, o que nós precisamos nos atentar, senhora? Diversificação. Você está tendo uma ótima diversificação com pouquíssimo dinheiro, tá? E com uma gestão especializada, que é muito importante de ressaltar também. Então, a gente tem que se atentar que quando a gente está olhando um fundo de papel, todas essas características vão fazer com que a sua aplicação seja segura, porque você tem uma ótima diversificação, e também você vai conseguir ali ter uma visão melhor das suas aplicações financeiras, porque está tudo diversificado de uma forma segura, com uma clareza de informações pelo gestor,
tá bom? E aí, para você olhar esse relatório com mais detalhe, aqui no nosso material, é só clicar que ele vai te direcionar para o material do relatório gerencial para você baixar e ler com calma, tá bom? E essa análise de fundos de papel você vai fazer para todos os fundos de papel da nossa bolsa, certo? Então, basicamente, essa foi a nossa análise sobre fundo de papel. Nós olhamos os indicadores. Aqui eu estou colocando um print relacionado com uma análise do URPR11 e SNCI11. Foram outros dois fundos que eu olhei ontem. E você pode fazer a mesma coisa aí no Funds Explorer, tá bom? A gente vai fazer um intervalinho agora, são 10h35. A gente volta às 10 e... Vamos voltar às 11 horas, tá bom? A gente volta ali às 11 horas. Certo, senhoras? Por hora é isso. Qualquer coisa me chame aqui no privado e a gente se vê aí depois do intervalo para fazer a parte de fundos de fundos. Eu espero vocês lá. Tchau, tchau.